E com as eleições chegando, surgem as dúvidas e mitos sobre o processo eleitoral. Voto em branco, voto nulo, voto em trânsito. Você sabe o que eles significam? Confira na reportagem de Jô Miyagi. Em outubro haverá eleições para presidente, governador, senador e deputados federais e estaduais. Neste ano, quase 143 milhões de brasileiros estão aptos a votar. O voto é uma das formas de participar da vida política do país. A participação através do voto é o meio pelo qual o cidadão pode expressar o seu posicionamento e participar da vida política. Nas últimas pesquisas eleitorais, cerca de 15% disseram que anulariam ou votariam em branco. Muitos acham que se 50% mais um eleitor invalidarem seu voto, a eleição é anulada. Não, não anula, porque os votos são excluídos. Então nós vamos contabilizar só aqueles válidos. Então esses votos não fazem diferença nenhuma na eleição. Isso mostra, de uma certa maneira, a insatisfação da população com o processo político brasileiro, mas isso também não é restrito ao Brasil. No mundo inteiro esses dados acontecem. Nesse sentido, existe a necessidade de se apontar para discutir uma reforma política, criar outra vida política, inclusive para valorizar outros mecanismos de participação política para além do voto. Assim como aconteceu em 2010, na eleição presidencial deste ano, também será possível votar em trânsito, quer dizer, fora da cidade onde você vota. Mas para isso é necessário fazer a solicitação até o dia 21 de agosto em um cartório eleitoral. O voto em trânsito existe só para presidente da República e vice-presidente, apenas nas capitais e nos municípios com mais de 200 mil eleitores. Então, por exemplo, se o eleitor sabe que no dia da eleição, que é 5 de outubro, ou no eventual segundo turno, 26 de outubro, ele estará fora do seu domicílio eleitoral, mas estará numa capital ou num município com mais de 200 mil eleitores, ele pode requerer para a Justiça Eleitoral o voto em trânsito. Somente para os cargos de presidente e governador pode ocorrer segundo turno, caso um dos candidatos não consiga obter mais de 50% dos votos. Já para as vagas de senador, deputados estaduais e federais, a eleição se encerra no primeiro turno. No caso de deputados federais e estaduais, os votos podem ser dados a um candidato em específico ou na legenda, ou seja, no partido de sua preferência. Voto em legenda quando a pessoa não tem preferência por determinado candidato, mas quer votar em determinado partido, porque no sistema proporcional, que é a votação para deputado estadual, deputado federal, o voto na legenda, ele contribui para que aquele partido ou coligação faça mais vagas, mais cadeiras. O voto é obrigatório para brasileiros e naturalizados com idade entre 18 e 70 anos, e facultativo para jovens entre 16 e 18 anos e idosos com mais de 70 anos. Na opinião do professor Cláudio, o voto ainda precisa ser obrigatório no Brasil para consolidar o hábito de participação na vida política. Se você não tiver a obrigatoriedade do voto, você vai permitir que segmentos importantes da população não tenham uma participação ativa. Então, a ideia de democracia vai ficar restrita a alguns grupos. Você tendo um maior número de pessoas participando, você aumenta as demandas, aumenta a complexidade e permite, então, uma maior pluralidade que vão ser expressas nas campanhas eleitorais. Nos cargos majoritários nós não vemos tantos, mas nas eleições proporcionais isso é bem representativo.